Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao que a gente estava conversando na nossa aula. A gente tinha parado nas mielopatias cérvico-torácicas, mas na verdade na localização de lesão, né, independente do tipo da mielopatia. Então, falando sobre mielopatia T3L3, a partir de agora nós temos uma proposição de lesão na região tóraco-lombar, entre T3 e L3. Como nós conversamos, nessa região nós temos somente fibras de neurônio motor superior que transitam nessa área para poderem levar o sinal, né, as funções do neurônio motor superior até a intumescência lombosacra, até para fazerem a inibição, a modulação inibitória dos neurônios motores inferiores que estão nessa intumescência lombosacra entre L4 e S3. Então, se a função do superior é carrear início de movimento e também inibir os neurônios motores inferiores lá da intumescência, se tem uma lesão que interrompe toda essa passagem dessas funções, então agora os neurônios motores inferiores de L4 a S3 não serão inibidos, estarão superativos e farão suas funções de maneira exacerbada. Então, o tono muscular dos membros pélvicos vão estar aumentados, reflexos de retirada e patelares, que são os reflexos importantes de nós testarmos nos membros pélvicos, estarão também normais a aumentados. Então, dessa forma, os membros torácicos nós esperamos que estejam normais. Então, sinais de neurônio motor superior para os membros pélvicos de um cão ou de um gato, que apresente a partir de agora, então, uma paresia ambulatória, ou uma paresia não ambulatória, ou até uma paralisia, sinônimo de plegia, para os membros pélvicos, dependendo do grau da lesão. Então, aqui um exemplo, a Nicole, uma poodle de 4 anos, também paciente nossa na época da UFMG, que teve um quadro agudo, super agudo, de uma mielopatia com sinais de neurônio motor superior para os membros pélvicos. Vocês podem ver como ela mantém os membros pélvicos bem estendidos, né? Uma postura que nós chamamos de postura de cão sentado. Então, ela tem um tono muscular muito bom nos membros pélvicos, embora não consiga deambular com esses membros mais. Então, aqui uma mielografia mostrando para vocês a parada da coluna de contraste, né, uma pequena alteração na coluna de contraste entre L1 e L2 e a parada por completo. Olha, vejam bem aqui, ó, a coluna de contraste vindo e na região de L2 para L3 ela para por completo. Tá? Então, o que significa que tem algo nessa região aqui que esteja comprometendo a passagem desse contraste. Então, indicando para a gente uma mielopatia T3L3. E aqui a Nicole, logo alguns dias pós-cirúrgico, né, já recuperada a sua deambulação, com um pouquinho ainda de um pouquinho de cifose nessa região lombar, mas recuperando quase que praticamente suas funções neurológicas. Então, no caso aqui era uma discopatia também, que foi feita a cirurgia para recuperação. Então, só mostrando aqui animais com sinais de neurônio motor superior para os membros pélvicos, a partir do momento que tem uma mielopatia, né, que chegam para a gente com alterações de paresia ou paralisia dos membros pélvicos. Vocês estão vendo aqui reflexos patelares. Lembrem-se que a gente está percutindo aqui o tendão patelar para que a gente veja como é que tem a resposta, né, do chute em si. Aqui uma outra forma da gente ver o tono muscular, porque a gente pode palpar esse tono muscular enquanto o animal está deitado em decúbito lateral, mas eu posso ver também enquanto ele está em pé. Ó. É um cão que não anda, mas reparem a força que ele tem ainda na musculatura, e principalmente do lado direito, que é o lado mais acometido, olha só. Então, a partir disso, eu vejo que o animal não tem flacidez. Ele tem um tono muscular normal aumentado. No caso do lado direito, ele está aumentado. Aqui fazendo os testes de propriocepção, que vão, né, a gente espera que muitas das vezes podem estar alterados quando o problema do animal for mielopatia, como a gente já conversou lá nos sinais clínicos relacionados às mielopatias. E olha como o lado direito também está bem pior, relacionado à propriocepção, porque o membro direito está mais acometido. Muito bem. E finalmente nós temos as mielopatias L4 e S3.
quando o paciente tem uma lesão nessa região de intumescência lombosacral. Então, ainda a medula espinhal, e lembre-se que a gente falou bastante disso lá no início, a incongruência que existe dessa região em relação aos segmentos espinhais, se for comparado com as respectivas vértebras. Então, as vértebras cresceram muito mais. Lembrem-se que segmentos sacrais, espinhais sacrais, S1, S2, S3, no cão estão mais ou menos ali em L5, no gato vão estar em L6, mais ou menos. A medula espinhal do cão terminando em L6, L7, a maioria das vezes em L6 no cão, e no gato, na grande maioria dos gatos, terminando em S1. Então, quando tiver acometimento dos próprios neurônios motores inferiores que estão nessa região, o paciente ele vai demonstrar, então, sinais de neurônio motor inferior para esses membros pélvicos. Como na medula espinhal aqui dessa região existem os corpos desses neurônios motores inferiores, é muito provável que esse paciente, então, esteja com seus arco-reflexos comprometidos. Então, ele vai ter reflexos diminuídos ou ausentes, dependendo da gravidade. Ele vai ter tono muscular diminuído ou ausente, dependendo da gravidade, ou seja, flacidez. E os membros torácicos nós esperamos que estejam normais, desde que ele não tenha outra lesão. Então, aqui mostrando para vocês uma cadela. Reparem agora a diferença do tono muscular. Como ela está flácida, completamente flácida. É uma labradora de 11 anos de idade. Reparem aí, ela está completamente paralítica. Ela tem plegia dos membros pélvicos. Então, paralisia dos membros pélvicos. Essa é a classificação dela. Ok? E aí, nós temos aqui os reflexos espinhais. Reparem a flacidez. Olha assim, a gente mexe dessa forma para mostrar para vocês como está flácido esse tono muscular. E aí vamos ver então como é que estão os reflexos espinhais, tanto flexor quanto patelar. Então, ó, na hora que a gente faz esse tipo de estímulo interdigital, o mínimo possível já era suficiente para que ela retirasse. Então aqui a gente já está fazendo inclusive dor superficial, vocês estão vendo que eu estou fazendo o pinçamento da prega interdigital dela. E ela não conseguiu fazer a retirada do membro, a flexão do membro. Então ela tem déficit de flexor, reflexo flexor. E reparem aqui agora como ela tem ausência de reflexo patelar. Então, basta vocês lembrarem, né? Se o paciente, né, se nós sabemos aí que o cão ele vai emitir o seu nervo femoral a partir dos segmentos espinhais L6, de L4 a L6, só mostrando para vocês, ó, aqui a gente está fazendo a dor profunda nela, né, que é para a gente entender se essa plegia ela já perdeu dor profunda, para a gente classificar, né, nos 5 graus que eu mostrei para vocês anteriormente também, né, de grau 1 a grau 5. Então aqui, mostrando que ela ainda tem dor profunda, embora ela não consiga fazer o reflexo flexor. Se lembrem que eu falei para vocês, são duas coisas completamente separadas. Uma coisa é a gente fazer um mínimo estímulo para o animal fazer uma retirada. Isso é um arco reflexo. Esse estímulo não precisa chegar até a minha cabeça de maneira consciente para que eu faça a retirada. Isso serve como um estímulo reflexo de proteção, por exemplo. Um animal pisou no prego, ele tem imediatamente esse instinto que é automático, vamos dizer assim, né? Ele não precisa pensar, ele já tira por conta desse arco reflexo. E claro, se o prego ficou fincado aqui, essa informação ela precisa subir pela minha medula espinhal até o meu córtex cerebral para que eu reconheça a dor. Ou seja, isso é uma reação de dor. Então, a gente já explicou sobre isso, a diferença entre reflexo e reação. Não confundo as mesmas coisas, as duas coisas. Então, reflexo flexor, reação de dor. Tá? Durante o estímulo que eu faço para o animal fazer a flexão, às vezes eu tenho que colocar um pouco mais de força, como agora mesmo. Eu estava fazendo o teste de dor profunda. Eu cheguei a fazer o de dor superficial na prega interdigital, depois eu fiz com a pinça no osso da falange para ver dor profunda. Então, o que eu esperaria se fosse um animal íntegro, rígido? Esse animal ia fazer tanto reflexo flexor quanto uma resposta cognitiva tentando me morder, latindo, chorando. Cada animal vai responder da sua forma. Mas conscientemente ele sentiria a dor e ia demonstrar isso pra gente. Como ela está incomodada aqui quando a gente faz essa dor profunda.
Bom, eu ia comentando sobre, para esse animal estar paralítico, ele precisa perder as principais inervações desse membro pélvico. Então, aqui a gente está falando tanto do nervo femoral, que sai de L4, L5, L6, para formar o nervo femoral, e o isquiático, que sai de 6, 7, S1. Então, a gente está falando da intumescência quase que inteira. Uma vez que esse animal não consegue nem flexionar e nem manter o joelho esticado, vamos dizer assim, quando a gente coloca ele em pé, ele está paralítico. Toda a inervação do membro pélvico foi perdida. Significa que ele tem, então, uma alteração, uma lesão importante nessa região de intumescência lombosacra. Bom, e aí, finalmente, a gente vai pensar no diagnóstico do nosso paciente. O mais importante é a localização de lesão. Uma vez que a gente conseguiu localizar a lesão, se ela está em C1, C5, se ela está em C6, T2, L3, T3, L3 ou L4, S3, agora a gente vai conseguir pensar muito melhor quais são as principais doenças que acometem aquela região num animal daquela espécie, daquela raça, com aquelas funções, daquela idade, frente ao histórico, aos sinais clínicos, se foram agudos, se foram crônicos, se estão piorando, se estão melhorando. E tudo isso vai ajudar com que o nosso diagnóstico seja dado. E aí a gente vai juntar todos esses fatores predisponentes aí que eu falei, raça, idade, sexo, espécie, etc, etc, com histórico, os sinais clínicos específicos para a gente fazer a neurolocalização mielopática. Então, para isso vai ser importantíssimo o exame físico e neurológico. E a partir das minhas suspeitas clínicas, eu acho que isso pode ser uma discopatia. Eu acho que isso pode ser uma neoplasia. Eu acho que isso pode ser um acidente vascular espinhal. Não importa, né? Pensando lá no Dummy TV, a partir de agora eu vou pedir exames complementares. E aí vem exames laboratoriais, como a gente já tem conversado, exame de sangue, é um animal velhinho, vamos ver se ele tem altas condições sistêmicas associadas ou não. A análise de fluido cérebro-espinhal é bem importante, principalmente quando a gente está suspeitando de lesões que possam ser inflamatórias, infecciosas, neoplásicas. Lembrem-se que eu costumo dizer, né, o fluido cérebro-espinhal, o líquor, ele é como se fosse um hemograma do sistema nervoso central. Ele vai dar qual que é a saúde, né, ou se existe uma alteração nessa saúde desse sistema nervoso central. Ele não vai afirmar para a gente qual é a doença, mas ele vai mostrar se tem um excesso de células, se tem um excesso de proteínas, que tipo de células estão aumentadas, se são células linfocitárias, se são neutrófilos que estão aumentados, se são eosinófilos que estão aumentados. Ou seja, ele vai me dar o perfil, o padrão, e isso pode ajudar muito para a confirmação ou para a exclusão de algumas doenças. E aí, finalmente, vem a imagem avançada, porque a medula espinhal, como a gente viu no início, na parte de anatomia, ela está envolta ali por tecido ósseo, por muita musculatura, por tendões, por cápsulas articulares, enfim, ela está toda protegida. E aí esse tecido ósseo em volta, as vértebras, não deixam um raio-x simples mostrar para a gente se essa medula está ou não está comprimida. Então nós temos algumas características que vocês já devem ter estudado na parte de diagnóstico por imagem. Nós temos características, por exemplo, radiográficas de algumas neoplasias ósseas. Nós temos características específicas de discopatias. Nós temos características de doenças que são oriundas de má formação vertebral e por aí vai. Tá? Então vocês têm que recapitular essa parte também porque vai ser bastante importante. E aí nós temos as modalidades também para ver a medula espinhal em si, para saber que ponto ela está ou não comprimida e qual tipo de laceração, qual tipo de compressão, qual tipo de lesão ela está sofrendo. Nós precisamos, então, aprofundar a nossa imagem, desde a mielografia, que é o exame contrastado de radiografia, né, da medula espinhal, até a parte de tomografia simples ou uma tomografia também contrastada, que a gente vai chamar de mielotomografia, onde o contraste ele é injetado diretamente no espaço subaracnoide, assim como a mielografia. Ou seja, é o mesmo procedimento da mielografia, só que agora nós vamos submeter o paciente ao exame tomográfico, então a mielotomografia. E a ressonância magnética, que sem dúvida nenhuma é a melhor modalidade de imagem para que a gente observe a própria medula espinhal, né? O parênquima espinhal, para saber se tem alterações importantes nessa medula espinhal. Dependendo da doença, isso vai ser bastante importante. Então, lembrem-se desse gráfico que eu mostro para vocês em muitas das aulas.
para a gente fazer os diagnósticos diferenciais, a gente vai pensar em tudo que a gente falou até agora e colocar as nossas suspeitas nesse quadro de curso de doença, que vai falar para a gente se essa gravidade dos sinais clínicos começaram discretamente, foram piorando, ou se começaram de forma aguda, grave e foram, às vezes, até melhorando. Então, lembre-se, problemas degenerativos, anomalia, metabólico, nutricional, neoplásico, infeccioso, inflamatório, idiopático, iatrogênico, tóxico, traumático e vascular. Tá? Tudo que a gente já conversou e a gente vai falar desses diferenciais principais dentro das lesões que podem gerar mielopatias. Então, uma tabelinha para que vocês já comecem a entender o que a gente vai conversar na próxima aula, dividido aqui até para vocês, nos casos das mielopatias, né? Então, região C1, C5, C6, T2, T3, L3, L4, S3, falando da parte de vértebras específicas, a transição lombosacral de L6, L7, porque tem alguns acometimentos bem específicos nessa região, pela instabilidade, ou melhor dizendo, pelo excesso de mobilidade e a carga que o animal recebe nessa região lombosacral, e também transição L6, L7 e L7, S1, que aí propriamente dita a lombosacral. Okay? E alguns acometimentos que podem ser multifocais. Então, aqui eu junto para vocês, de acordo com o local de maior acometimento, quais são as principais doenças que podem estar acometendo esse nosso paciente. Então, na região de C1, C5, doença do disco intervertebral, que vocês vão ver que, doença do disco intervertebral existem vários tipos. Os principais, a extrusão, né, aguda do núcleo pulposo, comprimindo essa medula espinhal, é o principal, né, dos doenças do disco intervertebral que a gente vai estudar nesse momento. Então, eles acometem os cães principalmente na região tóraco-lombar. Tá? Por isso que eu pus aqui um mais. Põe um menos aqui, um menos lá, faltou um menos aqui também, só para mostrar para vocês que são locais que vão ter acometimento, mas um pouco menos frequente do que a tóraco-lombar. Tá? Então, doença do disco intervertebral, ela pode ser multifocal. Na região C1, C5, subluxação atlanto-axial. Então, olha só que interessante, gente. Se vocês conseguirem fazer o diagnóstico de localização de lesão C1, C5, e vocês estão trabalhando com uma raça predisposta a esse tipo de afecção, então vocês têm como diagnóstico diferencial subluxação atlanto-axial. Por outro lado, se vocês fizerem um diagnóstico neuroanatômico num paciente que o problema está em C6-T2, nunca que numa região C6-T2 mielopática, o problema pode ser uma subluxação atlanto-axial. Então, vocês vão tirar isso já do diagnóstico diferencial de vocês. Porque, como o próprio nome diz, aqui o problema está entre C1 e C2, entre atlas e axis. E só vai ser uma suspeita quando o problema for entre mielopatia C1 e C5. Então, aqui eu começo a mostrar para vocês a importância dessa neurolocalização adequada. Neoplasia é algo que pode acometer vários dos segmentos. Então, pode ser algo multifocal. Aqui nós temos uma doença específica que é a espondilomielopatia cervical, também conhecido como síndrome de Wobler, ou de Wobler. Vocês já devem ter ouvido, mas a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. Então, ela é menos comum. Espondilomielopatia cervical. Só vai acontecer na cervical, não vai acontecer na tóraco-lombar, nem na lombar. Então, são problemas somente de C1, C5, C6, T2, sendo que é muito mais frequente na C6, T2. Tanto é que antes era chamada de espondilomielopatia cervical caudal, porque pega as vértebras mais caudais na transição cérvico-torácica. Então, muito mais comum na região C6-T2, mas pode acontecer em C1, C5 também. E, finalmente, trauma na região C1, C5, trauma que pode ser algo que aconteça aí em várias localizações, então seria algo também, pode ser multifocal. Embora as transições onde recebem muito mais carga e sofrem, né, esse maior impacto, então lombosacra, tóraco-lombar, cérvico-torácica são os locais de maior acometimento. E crânio-cervical também. Tá? Então esses locais de transição podem ser mais acometidos. Embora qualquer vértebra possa sofrer uma fratura, uma luxação, dependendo do seu impacto. Bom, aí nós temos na região C6-T2, o que a gente já falou, disco, espondilomielopatia cervical, neoplasia, e aí nós temos aqui esse EFC, que vocês vão ver aqui embaixo, ó, embolismo fibrocartilaginoso. Isso aqui é um acometimento vascular, onde a porção fibrocartilaginosa do disco intervertebral vai entrar para dentro dos vasos sanguíneos espinhais e vai fazer um êmbolo. Esse êmbolo vai gerar
Então, uma área de isquemia. Acredito que vocês já devem ter estudado isso aqui na patologia, mas a gente vai falar um pouquinho mais na terceira aula. Em gatos, nessa região de C6T2 é o local de maior acometimento, tá? Em gatos. Em cão, a gente vai ver que a porção tóraco-lombar, T3-L3, é a região de maior acometimento, vindo secundariamente a região de L4 e S3. E trauma, como a gente já falou, pode acometer qualquer localização. Alguma coisa específica de T3-L3? Mielopatia degenerativa. É uma doença, como o próprio nome diz, onde os neurônios dessa região T3-L3 começam a sofrer degeneração. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa doença mais para frente também, sabendo que T3-L3 é o local de maior acometimento. Então, se você localizou a lesão num cão de raça predisposta, a gente vai ver, por exemplo, o pastor alemão é a raça mais predisposta a esse tipo de acometimento. Se você está trabalhando com pastor alemão de meia idade, tem lá 7, 8 anos de idade, ele começou com um curso crônico, discretamente progressivo, cuja localização for T3-L3, você pode pensar em hérnia crônica, você pode pensar numa neoplasia, você pode pensar numa mielopatia degenerativa. Então, nessa região, você vai ter que ter os seus principais diferenciais na sua cabeça. Região lombosacra, L4, S3, espinhal. Tá? Então, pode sofrer tudo isso que a gente falou anteriormente. Região de vértebras, transição lombosacral. E aqui eu falo principalmente em cães, onde vão ter a síndrome compressiva da cauda equina. Então, lembrem-se, nessa região vertebral, nos cães já não existe mais medula espinhal. Aqui já é a cauda equina, já é sistema nervoso periférico. E a síndrome compressiva da cauda equina, ela pode ser ocasionada por uma série de alterações. Neoplasia, espondilite, trauma, doença do disco, principalmente protrusão, que é um dos tipos de hérnias de disco, né, que é mais crônico, a gente vai falar daqui a pouco também na terceira aula. E essa estenose lateral degenerativa. Desculpa. Estenose lombosacra degenerativa, na região lombosacra. Então, estenose é porque tem um estreitamento desse canal lombosacral e é degenerativo. Isso vai acontecer em algumas raças, principalmente as de grande porte, de idade avançada. Isso vai comprimindo cada vez mais essa cauda equina. Ok? Bom, e aí, para a gente finalizar, o que pode ser multifocal, além do que a gente já falou, meningites, alterações infecciosas, inflamatórias, podem acometer todos esses locais. As discoespondilites, que são acometimentos tanto do disco quanto do próprio corpo vertebral. Espondilo significa osso, tá? Osso da vértebra. Então, discoespondilite pode acontecer em qualquer local, mas tem uma predileção pelo espaço L7S1, de novo, por conta da sobrecarga que acontece nessa região e pela alta mobilidade, mas pode acontecer em qualquer outro lugar. Neoplasias, discopatias, artrites facetárias, então doenças reumáticas ou doenças inflamatórias, degenerativas, que acometem ali as facetas articulares entre uma vértebra e outra. Vai criando artrose e essa artrose pode comprimindo lateralmente a medula espinhal. Então, isso tudo aqui são doenças de grande importância. Existem outras várias mais, acreditem, mas para a clínica médica agora da graduação, essas são as principais, mais importantes que vocês têm que ter em mente. E a gente vai conversar um pouco mais delas na próxima aula. Só lembrando para vocês que o prognóstico de cada uma das doenças vai estar diretamente relacionada com a presença ou não da dor profunda que a gente tem falado tanto, da dor profunda nos dígitos relacionados com a perda de função. Então, se um paciente chegou para mim, como eu mostrei lá da Lina, a Lina é aquela labradora amarela, que tinha uma mielopatia L4-S3. Então, vocês viram que eu fiz o teste de dor superficial, aparentemente estava diminuído, e dor profunda. Ela não retira porque ela tem comprometimento de arco reflexo, mas ela sente dor e ela levanta, ela chia, ela reclama, ela chora. Cada cão vai fazer de uma maneira, ou cada gato vai fazer de uma maneira. Então, a dor profunda significa que a inervação que carreia essa reação de dor profunda, que está lá bem internalizada na medula espinhal, isso aqui é uma representação de uma medula espinhal, o H, né, a parte cinzenta, a substância cinzenta, e a parte amarela, toda a substância branca, que está carreando vários tipos de fibras em tratos que carregam informações específicas. Então, as fibras para dor profunda, que carregam dor profunda,
da parte periférica lá para a parte talâmica, para a parte central, para depois chegar na parte somatosensorial, que reconhece conscientemente que você está sofrendo dor em uma região específica. Então, essas fibras estão bem internalizadas entre substância branca e cinzenta. São fibras bem mais delgadas e não mielinizadas. Lembrem-se, quanto mais mielinizadas, mais rápido a propagação desse sinal, desse impulso que vai ser propagado. Então, as fibras de arco reflexo, por exemplo, são fibras motoras, que vão fazer, claro, né? Tem fibras que vão captar essa informação e a fibra de resposta vai ser motora. Até para a gente caminhar também. Elas são mais grossas e são mielinizadas, porque eu preciso de um arco reflexo imediatamente. Eu preciso posicionar os meus membros e fazer movimentos assertivos imediatamente. Então, eu preciso que essa condução seja mais rápida, por isso elas são mielinizadas. Propriocepção são fibras mais externalizadas, aqui representadas por vermelho, também são mielinizadas e mais grossas. Então, só para a gente finalizar aqui, fibras de dor superficial, representadas em azul, um pouco mais delgadas e um pouco mais internalizadas. Então, de fora para dentro, vamos pensar que as mais grossas são as de propriocepção. Então, imaginem aqui agora uma compressão crônica, um disco cronicamente ou uma neoplasia crescendo e comprimindo aos poucos essa medula espinhal. A primeira coisa que vai ser comprimido são as fibras, os tratos que carregam fibras de propriocepção. Então, o paciente vai apresentar, primeiramente, déficits proprioceptivos. Às vezes, ele não precisa nem ter alterações relacionadas com a perda de motricidade. Ele não tem paresia, não tem paralisia. Com o tempo, com o passar do tempo com essa compressão, começam, então, a serem cometidas as fibras de controle motor voluntário. E agora sim, começa a ter paresia, paralisia, dependendo da gravidade, dependendo da quantidade de compressão aqui. Terceiro, começam a ser comprimidos, então, na ordem aí de compressão, as fibras de dor superficial. E, por último, as fibras de dor profunda, porque estão mais internalizadas. Então, é justamente por isso que a gente vai dizer o seguinte: o prognóstico vai estar relacionado com a presença ou não de dor profunda daquele dígito que está acometido, daquele membro que está acometido. Então, se o paciente tem paralisia com perda de dor profunda, significa o quê? Que as fibras, de uma forma geral, foram internamente também comprimidas, que a extensão, a gravidade dessa lesão espinhal, ela é tão grave que ela acometeu, inclusive, áreas mais internas, pegando fibras de dor profunda. Então, quando o animal não responde à dor profunda, não significa que ele não possa reverter o problema e voltar a sentir o membro, voltar a deambular depois. Claro que ele pode ter reparação disso tudo, né? Principalmente se for alguma coisa compressivo e que não tenha destruído imediatamente esse tecido. Imagine um disco comprimindo. Claro que vai ter lesão, claro, mas quanto mais rápido nós fizermos a descompressão, talvez a gente consiga fazer com que esse animal volte a ter tanto dor superficial, dor profunda, né? Dor superficial, motricidade e propriocepção. Ok? Por isso, então, o prognóstico estará relacionado com presença ou não de dor profunda. Animais que perderam dor profunda têm menos chance de voltar à sua normalidade. Então, a gente vai conversar disso mais para frente também, de uma forma mais específica. Para a gente finalizar, de uma forma geral, esses pacientes que ficam mielopáticos, pode ser, muitos deles ficam se arrastando, muitos deles não conseguem deambular, muitos deles ficam deitados, se for uma tetraparesia no ambulatório, uma tetraplegia. Então, eles precisam de repouso, principalmente, até que saibamos o que fazer com esse paciente, até que a gente saiba qual é o diagnóstico e o que precisa ser feito. Mas, de uma forma geral, a gente sempre coloca, será que a gente vai imobilizar a coluna desse cão, como alguns livros sugerem, como alguns profissionais sugerem, ou não? E o repouso, ele precisa fazer ou não? Porque imaginem aí, se você atende um animal que está com uma dor espinhal, ele está com alguns déficits já, por conta de uma discopatia, vamos dizer, né? Por conta de uma hernia discal que está comprimindo lá as meninges e uma área, vamos dizer, o mais clássico, né? Tóraco-lombar, dundache, comprimindo T13 e L1. Se você der analgésico para esse animal, anti-inflamatório e analgésico, ele vai se sentir bem,
e vai querer fazer as suas escripulias. Geralmente são animais agitados e vai querer fazer a sua agitação normalmente. Ele vai querer correr de novo, vai querer saltar, vai querer subir escadas, subir os móveis. Então, o que pode resultar isso? Pode resultar numa piora, porque o problema não foi resolvido. O problema foi primariamente ele não foi resolvido. As consequências, que é a dor, um pouco de perda de função, isso você pode diminuir com analgesia e com anti-inflamatório. Porém, o problema continua ali. E se ele se sentir bem, sem dor, ele vai fazer mais estripulia e essa hérnia discal pode, inclusive, aumentar e terminar de comprimir essa medula espinhal. Por isso, o mais importante, eu diria, num tratamento de um animal com problema mielopático é o repouso. É o repouso. E lembrem-se, imobilização, que nem essa foto de livro, é uma foto clássica, né? O cara colocou aqui um pedaço de cano, fez aqui todo um esquema para colocar, deixar ele imóvel. Mas lembrem-se, não dá para a gente imobilizar a coluna com algo externo. Uma vez tem muita musculatura, tem a costela, tem tórax, né? Tem abdômen. Não dá para a gente fazer uma imobilização na coluna vertebral de um cão com esse tipo de procedimento. O que a gente precisa fazer é fazer com que esse animal faça repouso absoluto, de preferência em gaiola de transporte, específico para o tamanho daquele animal. Ele precisa se manter em repouso absoluto, ele não pode ficar se arrastando para lá e para cá, até que a gente descubra se tem instabilidade, se tem compressão, o que precisa ser feito. Tá? Além disso, ser inadequado, ainda nós podemos ter esses problemas relacionados a bandagens, né? O animal vai para casa com bandagens desse tipo e acabam comprimindo, lacerando, assando a região de virilha, de axila. Isso aqui pode comprometer muito a qualidade de vida do animal também, tá? Então são coisas que realmente vão se deslocar aqui. Isso aqui, mesmo esquema daqui, ó, colocado aqui um pedaço de cano de PVC cortado, colocado nessa coluna, feito toda uma bandagem, mas isso aqui não vai fazer com que o animal pare, né, de movimentar essa coluna vertebral. Decúbito prolongado. Então aqui, pensando nesses animais que têm principalmente uma tetraparesia ou tetraplegia, eles não podem ficar em local não acolchoado. Eles necessitam ter o seu decúbito trocado a cada 2 a 4 horas, no máximo, para evitar também esse tipo de situação aqui, que são as úlceras de pressão, que colocam a qualidade de vida do paciente para baixo, vão diminuir muito essa qualidade de vida. Então é bem importante que a gente coloque eles no local bem acolchoado, que a gente sempre deixe ele bem limpo, que a gente faça inclusive massagem, tanto em tórax, para evitar também alterações respiratórias em consequência de acúmulo de secreções respiratórias, uma vez que o animal não faz mais a sua postura normal para a sua ventilação, para a sua respiração. A tendência é, por estase, essas micropartículas, essas partículas, elas começam a se acumular. Por isso que é importante que a gente faça vídeo decúbito, faça massagem, para ajudar a expelir todas essas substâncias também. E lembre-se que esses cães ficam muito tempo em decúbito também, eles têm uma predisposição muito grande a ter tromboembolismo, eles começam a ter alterações, inclusive na viscosidade, pela fase pró-inflamatória sistêmica, inclusive na viscosidade sanguínea, e podem desenvolver trombos que vão desenvolver êmbolos. E aí podem ter consequências terríveis em relação a isso. Acidentes vasculares encefálicos, espinhais, problemas nas coronárias, levando a alterações cardíacas importantes, e por aí vai, nos outros órgãos também. Quanto à defecação e micção desses animais, é bem importante vocês lembrarem que toda a inervação que chega para a bexiga, para o intestino, ela vem da medula espinhal, lá de cima do encéfalo, vem para a medula espinhal e vai passar por nervos periféricos específicos para que faça todo esse controle de aumentar ou diminuir essa motilidade, no caso para fazer a defecação, né, para expelir as fezes, e na bexiga para fazer as fases tanto de armazenamento quanto a fase de micção propriamente ditos. Então, cuidado, esses animais podem ter alterações de retenção ou de incontinência. E aí, se for retenção fecal, precisa de emoliente fecal, enema, isso pode ser feito de diversas maneiras. E no caso de alteração de micção, é bem importante que a gente faça compressão, massagem abdominal, para que a gente consiga expressar esta bexiga que está com às vezes, com seu esfíncter uretral externo mais espástico, quando a lesão de neuromotor superior. Isso faz com que a urina fique retida. E isso vai gerar cistite. Essa cistite pode fazer
contaminação bacteriana, isso pode ascender pelos ureteres, inclusive fazendo uma pielonefrite. Às vezes o animal vai entrar em sepse, em falência de múltiplos órgãos e vai a óbito. Então é bem importante que vocês deem atenção. Esses pacientes mielopáticos, repito, eles fazem alterações de micção e de defecação. Precisamos dar toda a abordagem e identificação desses problemas para a gente poder tratar também. Então a massagem abdominal vai ser muito importante. Às vezes, enquanto esse animal está internado, a gente pode mantê-lo cateterizado, né? A uretra cateterizada. Embora vocês saibam muito bem que a gente não pode manter esse catéter por mais do que 3 dias consecutivos. Então, se for um cão que realmente não consegue, um gato que não consegue fazer sua micção espontânea e está muito difícil da gente fazer essa massagem, a massagem não é suficiente para que eles façam esse esvaziamento vesical, a gente às vezes precisa manter esse animal com cateterizações intermitentes. O que é isso? Passa o catéter, esvazia a bexiga, tira o catéter. Isso tem que ser feito pelo menos 3 vezes por dia. É claro que isso vai gerando microtraumas que também podem predispor à contaminação dessa bexiga, cistite, etc. E, por fim, a reabilitação desses animais. Independente do que ele tenha, daqui a pouco a gente vai falar, né, da próxima aula a gente vai falar dos tipos específicos de doenças, mas independente do que ele tenha, é importantíssimo que vocês encaminhem esse paciente também para a reabilitação. A hidroterapia pode fazer com que ajude esse animal a ganhar força muscular novamente, a não ter hipotrofia de cápsulas articulares, a não ter contraturas musculares e articulares, e por aí vai. Ela pode ser muito importante. A fisioterapia, com as suas várias modalidades também. A acupuntura pode ajudar, inclusive, na diminuição de dor e no ganho de todas essas atividades, novamente. E muitos cuidados nutricionais. Primeiro porque os animais que estão muito debilitados, estão paralíticos, eles não conseguem chegar ao pote de comida e de água, então eles facilmente podem desidratar e ficar desnutridos. Então eles precisam de um cuidado especial em relação a isso. Por outro lado, os animais também não podem ganhar muito peso, porque isso também vai sobrepor as articulações, a coluna como um todo, e podem piorar ainda mais o quadro do paciente. E aí, como mensagem final, nós temos, claro, tratamentos específicos para cada tipo de doença. A gente vai falar um pouquinho das principais na próxima aula. Mas fica a pergunta aí, será que a eutanásia de um animal que fique paralítico, principalmente quando somente com os membros pélvicos, ainda tem os torácicos para se arrastar, como é o caso desse cão aqui, ó, o Borges, né, recém-operado, uma reintervenção após não ter mostrado melhoria no seu quadro e ficou paralítico com os pélvicos, olha como ele tem qualidade de vida. Né? Ele pode muito bem se adaptar ao seu ambiente, ele pode muito bem ser colocado em cadeirinha de rodas para ir passear, ele pode muito bem ter qualidade de vida. Então, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu trabalho com neurologia há 17 anos pelo menos. Então, lá, quando eu comecei, era muito comum a gente ver o tutor chegando com um animal que acabou de paralisar e não querer fazer nenhum tipo de intervenção medicamentosa ou cirúrgica e já optar pela eutanásia. Antes, de cada 10, eu diria que 9 queriam eutanásia e 1 queria tentar alguma coisa. Hoje, felizmente, as coisas mudaram. Tá? Então, não tem muito mais por que a gente pensar em eutanásia nesse paciente. Claro que tem casos e casos, mas na grande maioria deles hoje, felizmente, de cada 10, 9 a gente vai conseguir dar um tratamento para esses animais e talvez o proprietário realmente vá optar pela eutanásia por falta de condição financeira, por falta de condições específicas. Às vezes é uma senhorinha que não consegue cuidar de um cão que vai ter dificuldade de micção, de defecação, que não tem controle da sua movimentação. Enfim, tudo isso vai ter que ser colocado na balança para ser entendido, mas felizmente nós sabemos que a eutanásia não é uma opção para a maioria desses casos hoje. E aí, claro, só mostrando para você, finalizando, né, esse um cão que eu atendi alguns anos atrás lá em Natal, Rio Grande do Norte, mostrando para vocês, a cadeirinha de rodas, ela precisa ser feita sob encomenda, ela precisa ser feita sob medida para cada cão. Não adianta nada também a gente colocar o cão numa cadeira de rodas que às vezes vai mais atrapalhá-lo do que ajudá-lo. Então aqui eu mostro o exemplo de um animal que estava num tipo de cadeira que estava muito pesado, estava inadequada para a sua deambulação dos membros torácicos, que são normais. E ele precisava ser puxado para poder se deambular, né, com esses membros torácicos. Então,
isso não é adequado. O importante é que cada animal tenha as suas medidas tiradas para fazer uma confecção bastante personalizada para poder ajudar esse animal, tá bom? Bom, era isso para a gente finalizar essa aula. Eu agradeço, deixo mais uma vez meu e-mail e vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas nas próximas aulas, com os monitores, com os nossos orientados, comigo mesmo por e-mail. Fiquem completamente à vontade. Tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau.